Olá, alunos da turma ATM 49, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui na nossa primeira aula da disciplina Ética e Postura Profissional 1 e hoje nós iremos falar sobre a história da enfermagem. Quando que surgiu a enfermagem? De onde surgiu o conceito da palavra enfermagem, né? O termo da palavra enfermagem. A história da enfermagem no mundo, em específico no Brasil, né? Quem foram, né, as pioneiras, né, para ter esse impulso da enfermagem mundial e até mesmo aqui internamente no Brasil. Eu espero que vocês gostem dessa aula, lembrando que tem uma atividade complementar aí referente a essa aula, para que vocês possam utilizar como instrumento de estudo, tudo bem? Qualquer dúvida pode me deixar uma perguntinha aí ou nos falamos amanhã na aula online, ok? Então vamos lá. O estudo da história é importante para descobrirmos e entendermos os caminhos triados por nossos pais e antepassados, responsáveis pela atual realidade. Então, antes de chegar, né, no momento em que a enfermagem se encontra, né, essa autonomia que a enfermagem tem na saúde, né, houve um caminho prolongado aí que teve que ser percorrido, né, as dificuldades, né, antes era centrado no médico, hoje já não é mais, né? É centrado numa equipe multiprofissional, né? Não só enfermeiro, como os membros, né, da enfermagem, como os membros aí da fisioterapia, de farmácia, né? É tudo uma equipe multiprofissional. Então, para chegar nesse patamar, nesse nível, né? Essa história da enfermagem teve um longo caminho que foi percorrido aí com grandes dificuldades, tá? Para entendermos melhor os caminhos que na sociedade brasileira levaram à construção da categoria profissional técnico de enfermagem, precisamos conhecer um pouco sobre o curso dos acontecimentos históricos. De onde vem o nome enfermeiro, né? A palavra enfermeiro ou enfermeira se compõe de duas palavras do latim, que é nutrix, né, que significa mãe, e do verbo nutrire, que tem como significado criar e nutrir. Essas duas palavras, adaptadas ao inglês do século XIX, acabaram as transformando na palavra nurse, que traduzida para o português significa enfermeira, né? Então, o termo nurse, em inglês, né, para nós brasileiros, tem o significado, a tradução aí de enfermeiro, né? Nursing, né, que é enfermagem, tá bom? E nurse, enfermeiro. Então, agora a gente vai começar um pouquinho da história e dos episódios, né, dessa questão da história da enfermagem no mundo, tá? Então, lá no período pré-cristão, nesse período, as doenças eram tidas como um castigo de Deus ou resultavam do poder do demônio. Em razão dessas crenças, os sacerdotes ou feiticeiras acumulavam funções de médicos e enfermeiros, pois eram responsáveis pelo tratamento dos doentes. O tratamento constituía em aplacar as divindades, afastando os maus espíritos por meio de sacrifícios, né? Então hoje a gente vê muito em filmes antigos, né? Muitas vezes quando alguma criança, um adulto, né, qualquer pessoa ali da comunidade tivesse uma doença muito extrema, né, que ficasse acamada, né, tivesse aí uma perda nutricional, um agravamento do quadro clínico, lá no período pré-cristão, eles achavam que isso era provindo aí de algo ruim, de demônios, né? De almas que se aproveitavam do corpo daquele indivíduo, tá? As medidas terapêuticas adotadas eram através de massagem, banho de água fria e água quente, substâncias provocadoras de náuseas, né? Eles achavam que o vômito era liberação dessas coisas ruins, tá?
Mais tarde, os sacerdotes adquiriram conhecimento sobre plantas medicinais e passaram a ensinar pessoas, delegando-lhes funções de enfermeiros e farmacêuticos. Lá no povo egípcio, né? No começo lá, pós-pré-cristão, né? Mostram como a medicina ocorria naquela época. O levantamento prescrito pelos médicos deveriam ser acompanhados por atos religiosos. As práticas mais comuns eram o hipnotismo, a interpretação de sonhos, a influência de algumas pessoas sobre a saúde de outras, né? Então aí volta a questão do regionalismo ainda, né? Ainda se entendia, né, para esse povo, para essa população, que era questões de doenças eram derivados aí a coisas ruins, né, a almas, né, a espíritos, a demônios, né. Então muitas vezes ele era vinculado tanto com o próprio processo já inicial da medicina, porém a questão religiosa acompanhava isso também, tá? Na população hindus, né, documento do século VI antes de Cristo relatam o conhecimento dos hindus sobre anatomia e farmacologia, ligamentos, músculos, nervos, plexos, vasos linfáticos, antídotos para alguns tipos de envenenamento e o processo digestivo. A descrição de alguns tipos de procedimentos, tais como sutura, amputação e correção de fraturas. Os índios tornaram-se conhecidos pela construção de hospitais. Foram os únicos na época que citaram enfermeiros e que exigiam deles qualidades morais e conhecimentos científicos, né? Então, essa população, né, esse grupo, esse povo, decidiu que todos os pacientes, né, que tinham algum agravamento do quadro, eles precisavam ser tratados em um ambiente próprio, né? E justamente começou-se a criação dos primeiros, né, hospitais aí no mundo afora. E nesse local próprio, né, eles solicitavam, né, mulheres, né, convocavam algumas mulheres que tinham qualidades morais e conhecimentos científicos daquela prática para atuarem aí no tratamento daquele doente. Foi aí onde começou a surgir a chama dos primeiros profissionais de enfermagem, tá? Nos povos assírios e babilônios, existiam penalidade para médicos incompetentes, tais como amputação das mãos e indenização. A medicina era baseada na magia. Acreditavam-se que 7 demônios eram os causadores da doença. Então, também, para essa população está muito ligada a mistificação, né? As questões aí de espíritos, demônios, né? Porém, nessa época, se um médico, né? Se aquele profissional, aquele sacerdote que era considerado um médico, ele provisse que o paciente evoluísse a óbito, né? Muitas vezes, se fosse de família, né? De reinos, muitas vezes ele era penalizado, né? Tinha algum membro amputado, ou até mesmo ele tinha que pagar por aquele óbito, né? Na China, as doenças eram classificadas como benignas, médias e graves. Os sacerdotes eram divididos em 3 categorias que respondiam ao grau de doença na qual se ocupavam. Então, basicamente, nos dias atuais que nós temos hoje, a especialidade médica, né? Antigamente eles já se separavam, né? Qual que era a equipe, né? De sacerdotes, de mulheres considerados como enfermeiros e médicos. Qual que era a equipe que iria tratar, cuidar daqueles pacientes, né? De alta complexidade, de média complexidade, de baixa complexidade, tá? Os templos eram rodeados de plantas medicinais e os chineses conheciam algumas doenças, como a varíola e o sífilis. Construíram alguns hospitais de isolamento e casas de repouso. Na Grécia, o tratamento das doenças estava relacionado à mitologia. Apolo, o deus do sol, era o deus da saúde e da medicina. Há relatos de uso de fármacos, né? Sedativos, fortificantes,
na utilização de ataduras e de retirada de corpos estranhos e também casas para tratamento dos doentes. Então, se vocês perceberem aí ao longo do que a gente já constatou nessa história, né? Então, primeiro se tratava tudo em casa, né? E aí foi evoluindo para que se ter um local específico de tratamento, de acompanhamento dos casos graves, né? E que se manteve aí surgindo os hospitais, né? As casas de misericórdia, né? A medicina não teve prestígio em Roma. Durante muito tempo era exercida por escravos ou estrangeiros. O indivíduo recebia cuidados do Estado como cidadão destinado a tornar-se bom guerreiro, audaz e vigoroso. Então, o Estado, né, aquele país, ele só investia na possível saúde daquele cidadão, visando que ele fosse aí para as batalhas, né, para as guerras aí lutar pelo seu estado, tá? Caso contrário, né, se não fosse um homem, né, que um possível soldado, eles pouco se importariam com o tratamento à saúde daquele indivíduo. Roma distinguiu-se pela limpeza das ruas, ventilação das casas, água pura e abundante e redes de esgoto. Os mortos eram sepultados fora da cidade, né? Então, Roma que iniciou a questão de saúde pública, né? De saneamento básico, né? Pensando interligado a questões de saúde. Tá? Enfermagem moderna, né? Então, depois de todo esse episódio, vamos ver de onde é que surgiu oficialmente a nossa enfermagem moderna, tá? A evolução crescente dos hospitais não melhorou, principalmente no que inclui suas condições de salubridade. Então, existiam poucas casas, residências, né, que eram considerados como hospitais, e os que tinham, né, as cidades, os municípios, os estados que continham os poucos hospitais, né, tinham questões de insalubridade, falta de higiene, muitas vezes não tinha questão de água e esgoto, né? Disse menos que foi a época em que estiveram sob piores condições, devido principalmente à predominância de doenças contagiosas e à falta de pessoas preparadas para cuidar dos doentes, né? Os ricos continuavam a ser tratados em suas próprias casas, enquanto os pobres, além de não terem esta alternativa, tornavam-se objeto de instrução e experiências que resultariam no maior conhecimento sobre as doenças e benefícios de classe abastada. Então, quem tinha dinheiro naquela época, né, os príncipes, os reis, né, bem antigamente ainda, posteriormente, esses governantes, né, eles poderiam, né, e até preferiam ser tratados em casa, então tinha uma própria equipe para tratamento daquele doente. Agora, os mais pobres, né, eles iam para essas casas, esses hospitais, e dentro desses hospitais, né, além do tratamento ser muito inicial, né, desconhecido, esses pacientes eles eram utilizados como indivíduos de experiência, né, então existiam aí a introdução de várias ervas, testes, justamente como processo de experiência para tratamento daquela determinada doença, patologia, enfim, tá? É neste cenário que passa a atuar como convite feito a Florence pelo ministro da Guerra da Inglaterra para trabalhar junto aos soldados feridos em combate à Guerra da Crimeia. Então, pensando em toda essa evolução de pobreza, né, de falta de local adequado para se tratar esses doentes, né, e no meio de, claro, de uma guerra, né, da Inglaterra, Florence, que nós vamos falar um pouquinho dela aí durante a aula, ela solicitou que o ministro da Inglaterra, né, permitisse que ela atuasse como enfermeira na guerra da Crimeia para tratar os soldados, porque muitos soldados estavam morrendo por falta de uma assistência de saúde, né, por algum ferimento muito grave, né, enfim. O período Florence Nightingale, né, que é a dama da lamparina,
É lampada, mas é lamparina também, tá, pessoal? Então, a Florence, né, lá no meio de todos aqueles soldados feridos, né, durante a noite, a assistência dela, junto com mais, acho que 40, 38 mulheres, né, era 24 horas. Então, como não se tinha energia naquela época, elas iam com uma lamparina, né, com uma lâmpada, justamente para iluminar e prestar assistência àqueles pacientes em 24 horas. Tá? Florence também trouxe esse conceito de separação dos casos mais graves para o médio, de média complexidade, né, e de baixa complexidade, e também os casos entre a disseminação, né, a separação entre crianças, homens, mulheres, tá? Ela também trouxe esse conceito aí na prática, justamente com a sua experiência aí, da Guerra da Crimeia, tá? Esta é a história de uma mulher corajosa, impetuosa, de uma mente brilhante e que possui tenacidade de propósitos como características particular. Mulher que marcou sua época não só por rebelar-se como papel convencional para as mulheres de seu estado, mas por abdicar do reino de luxo e pompositar para atender o chamado de Deus e atender o povo. Então, Florence, ela vem de uma família rica naquela época, né? Ela estava aí no ambiente da sociedade, participava de bailes, né? Tinha um grande dote, né? E mesmo assim, ela resolveu renunciar porque ela achava que aquele dom, aquela arte de cuidar, né? Tanto que uma das frases dela é dizer que a enfermagem é a arte do cuidar. Então, ela considerava que a arte do cuidar era um bem divino e que ela precisava praticar isso, né? Fornecer esse tipo, né, de cuidado aos necessitados, né? Mulher que transmitia a imagem de um anjo auxiliador que consolava os moribundos. Mulher que rompeu barreiras e mudou conceitos, indo à guerra para cuidar de soldados feridos. Reforma hospitais, treina enfermeiras, em uma época que estas eram vistas como mulheres marginalizadas, ou seja, fora dos padrões da época, até mesmo como prostitutas, né? Então, Florence, ela veio com todo esse conceito aí, né, para prestar assistência a esses pacientes, e ela começou a recrutar uma própria equipe, né? Então, essas mulheres que eram marginalizadas, algumas prostitutas, né? Por isso que a enfermagem, né, muitas vezes tem algumas novelas, alguns filmes, né, sensualizando a enfermagem, porque já vem com histórico de questão de prostituição. Então, antigamente, antes de Florence mesmo, eles entendiam que as prostitutas elas precisavam ser punidas e até mesmo, né, ter algum castigo para que no momento em que elas, né, falecessem e dessem entrada no céu, que um Deus poderia perdoá-las delas a partir dos cuidados prestados após aquele fato, né? Então, como muitas mulheres que eram de alta sociedade, né, não tinham objetivo de fazer parte, né, desse time de Florence, ela começou a captar essas mulheres e treiná-las, né, para uma assistência aí de enfermagem como um todo, tá? Por ter nascido em uma família rica e educada, viveu a adolescência participando de uma sociedade aristocrática, tendo tido a oportunidade de estudar diversos idiomas, matemática, religião e filosofia. Extremamente religiosa, desejava mesmo era fazer o trabalho de Deus, ajudar os pobres e doentes e os menos dotados, amenizando-lhes o sofrimento e a degradação. Florence Nightingale é considerada fundadora da enfermagem moderna em todo o mundo, obtendo projeção maior a partir de sua participação como voluntária na Guerra da Crimeia, em 1854.
lá na Inglaterra, né? Então foi o marco dela e foi o surgimento, esse recrutamento dessa própria equipe, né, de cuidadoras, de enfermagem, de profissionais de enfermagem, né? Foi o norte, né? O primeiro estralo para o alencar aí da nossa enfermagem, tá? Quando, com 38 mulheres, organizou um hospital de 4.000 soldados internos, baixando a mortalidade local de 40% para 2%. Então, antes da chegada, né, de Florence, dessa sua equipe, 40% dos soldados morreram, né, por falta de tratamento, por falta de uma assistência, né, morriam de infecção, né, às vezes tinha algum ferimento, né, e muitas vezes aquele ferimento não era cuidado, não era limpo, então esses soldados eles morriam de infecção, né, ou por algumas outras doenças. E com a chegada aí de Florence e da sua equipe, né, essa taxa de mortalidade reduziu para 2%, né? Então o que o Estado, né, aquele país, ele perdia, né, quase metade do seu exército, passou a ser reduzido aí por 2%, tá? Com o prêmio recebido do governo inglês por esse trabalho, fundou a primeira escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, em Londres, em 24 de 6 de 1860. Então, a primeira escola de enfermagem no mundo foi lá em Londres, em 24 de junho de 1860, após o retorno da Florence, né, dessa Guerra da Crimeia. Florence morreu em 13 de agosto de 1910, deixando o caminho aberto para o ensino de enfermagem, né? Então, é claro que ao longo do tempo, né, antes mesmo do falecimento de Florence, né, já estavam sendo desenvolvidas outras estruturas, outras linhas de pensar da enfermagem, tá? Mas foi o nosso pontapé, tá? Assim, a enfermagem surge não mais como uma atividade empírica, desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada que vem atender a necessidade de mão de obra nos hospitais, constituindo-se como uma prática social institucionalizada e específica. Né? Começou a ser uma profissão reconhecida, né? Especializada, com conhecimentos científicos, né? Tudo isso ao decorrer dessa história. E agora a gente vai falar sobre a história de enfermagem aqui no Brasil, tá? Como é que foi que surgiu, né? Aqui nós temos também, né, uma pioneira da enfermagem, que é a Ana Nery, né? E aí a primeira escola de enfermagem no Brasil recebeu o nome dela, como Escola de Enfermagem Ana Nery, tá? A organização da enfermagem na sociedade brasileira começa no período colonial e vai até o final do século XIX. A profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, na sua maioria, por escravos, que nessa época trabalhavam nos domicílios. Então, antes da questão da enfermagem, né, quem realizava todo esse tratamento, o cuidado com aquele indivíduo, eram os próprios escravos. Tá? Desde o princípio da colonização, foi incluída e aberta as casas de misericórdia que tiveram origem em Portugal. Então, lá em Portugal já existiam as casas de misericórdia, né? E o Brasil começou a aderir, né? Com a chegada lá de Dom Pedro, começou a aderir, a implantar essas casas de misericórdia justamente para retirar aqueles doentes e levá-los para um lugar específico. A primeira casa de misericórdia foi fundada na Vila de Santos, em 1543. Em seguida, ainda no século XVI, surgiram as do Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. Mais tarde, Porto Alegre e Curitiba. Esta inaugurada em 1880, com a presença de Dom Pedro II. Em processo da medicina, entretanto, não teve influência imediata sobre a enfermagem. Assim sendo, a enfermagem brasileira, do tempo do Império, raros nomes se destacaram, e entre eles merece especial menção ao de Ana Nery. Ana Nery,
Aos 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, na província da Bahia. Casou-se com Isidoro Antônio Neri e enviuvando-se aos 30 anos, né? Então, ela se casou, por isso o sobrenome de Neri, porém ficou viúva muito cedo, né? Seus 2 filhos, um médico militar e um oficial do exército, são convocados a servir a pátria durante a Guerra do Paraguai, né, que é em 1864 e 1870, sob a presidência do Solano Lopes. O filho mais jovem estava cursando o 6º ano de medicina e oferece seus serviços médicos em prol dos brasileiros. Ana Neri não resistiu à separação da família e escreveu ao presidente da província, colocando-se à disposição à sua pátria, né? Então, os 2 filhos, eles foram aí, tanto como um soldado do exército, quanto um estudante de medicina, né? Foram aí proteger a pátria, né? E aí ela não aceitou esse desvínculo e acabou se voluntariando também para essa guerra, tá? Em 15 de agosto, parte para os campos de batalha, onde 2 de seus irmãos também lutavam. Improvisa hospitais e não mede esforços no atendimento aos feridos. Após 5 anos, retorna ao Brasil e é acolhida com carinho e louvor. A história de Ana Neri, ela é um pouco semelhante quanto a de Florence, né? Então, ela também foi para a guerra, também aí implantou hospitais, áreas restritas para aqueles feridos, né? Também tinha ali sua própria equipe, tá bom? Ana Neri faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880. A primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu o seu nome. Ana Neri, como Florence, rompeu um dos preconceitos da época que faziam da mulher prisioneira do lar, né? Então a mulher era entendida, né, como uma propriedade do esposo, do marido, né? E que elas não tinham nenhuma autonomia para ter determinadas ações e atitudes semelhantes a Ana e a Florence, tá? E aí eu finalizo aqui para vocês, né, com a história da enfermagem aí, com uma frase, né, com um trecho muito conhecido, né, dentro da enfermagem de Florence, que ela fala a seguinte frase: a enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou executor, pois o que é tratar de uma tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar de um corpo vivo. O templo do Espírito de Deus é uma das artes, poder citá-la, dizer, e mais bela das artes. O que ela quer dizer com isso, né? Ela ainda, alguns trechos também, se vocês um dia resolverem pesquisar mais a fundo sobre ela fala muito sobre a questão, né, da enfermagem ter o poder da vida na mão, né? Tanto para o nascimento, até mesmo quando o final da vida. E aí eu deixei algumas curiosidades aqui para vocês, que o dia da enfermagem, do enfermeiro, é comemorado no dia 20 de maio. A pedra símbolo da enfermagem é a esmeralda de cor verde, tá? Então o verde, principalmente a pedra de esmeralda verde, é um dos símbolos da enfermagem. Lembre-se, nós fazemos a diferença entre a vida e a morte, né? Isso é um dos trechos de fala de Florence. E deixei o significado dos símbolos de enfermagem, tá? Que a lâmpada, ela indica e ilumina o caminho. Então, a lâmpada, Florence utilizava muito a lamparina, né? A lâmpada justamente para guiá-la, né? Nessa assistência aos pacientes 24 horas. A cruz representa a ciência e os primeiros socorros. A serpente representa a magia, né? A alquimia, o renascimento, a cura, a cicatrização. Então, a partir de toda essa história, a gente percebe, né, que tem muitas questões espirituais, né, de mitigação, né? Então, a serpente, ela vem representando a magia.
e a seringa representa a técnica, a habilidade e a precisão de realizar aquela assistência propriamente dita, tá? É claro que a história da enfermagem vocês não vão só ter elas aqui em ética profissional 1, tá? Quando a gente estiver lá na disciplina de introdução, nós iremos voltar a esse assunto sobre a história da enfermagem. E esse foi mais um compilado para vocês entenderem como aconteceu o processo aí da evolução da enfermagem na história do mundo e no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me deixar a mensaginha no portal, me mandar um e-mail. A gente vai se falando por lá, tudo bem? Pessoal, beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula.